Você está plantando tomate do jeito errado. E o pior de tudo, você nem sabe disso. Existe uma forma de cultivar tomates que praticamente ninguém te ensinou. Uma técnica que agricultores guardam às 7 chaves, que grandes produtores preferem que você nunca descubra. Porque se você souber isso, você nunca mais vai precisar comprar tomate no mercado. Nunca mais! E olha, não estou falando de nenhuma tecnologia cara. Não estou falando de estufa sofisticada, nem de equipamentos especiais que custam uma fortuna. Estou falando de algo que qualquer pessoa pode fazer. No quintal de casa, num vaso na varanda, num canteiro simples no fundo do apartamento. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, com pouquíssimo dinheiro. Mas tem um segredo, e esse segredo muda tudo. E o mais impressionante é que isso não vem da agricultura moderna, não vem de laboratórios, não vem de pesquisas recentes publicadas em revistas científicas caras, vem de técnicas milenares que atravessaram gerações, que avós passaram para filhos, que filhos quase deixaram morrer, e que hoje apenas alguns poucos ainda praticam com dedicação e reverência. Técnicas que a indústria do agronegócio prefere ignorar. Porque se todo mundo soubesse disso, a venda de tomate nos supermercados cairia pela metade. Ficou curioso? Fica comigo, porque o que vou te mostrar hoje pode transformar completamente a sua relação com a terra, com a alimentação e com a sua própria casa. Neste vídeo, você vai descobrir como fazer seu tomateiro produzir frutos durante o ano inteiro. Mesmo no inverno, mesmo no calor extremo, mesmo em espaços pequenos. Você vai aprender o método da poda que triplica a produção e que 90% das pessoas nunca ouviram falar. Vai descobrir qual é o adubo secreto que agricultores japoneses usam há mais de 400 anos e que custa praticamente zero. Vai entender por que a maioria dos tomateiros morre antes de dar o primeiro fruto e exatamente o que fazer para evitar isso. E no final, vou te revelar o erro número 1 que destrói a colheita inteira antes mesmo de começar. Um erro que a maioria das pessoas comete logo no começo, com toda a boa vontade do mundo, sem nem perceber o estrago que está causando. Mas antes de chegar lá, preciso te contar algo que vai mudar completamente a forma como você olha para essa planta tão simples, tão comum, tão presente na cozinha de todo brasileiro. O tomate não é uma planta fraca. Essa é a primeira e talvez mais importante verdade que você precisa entender antes de qualquer outra coisa. Muita gente desiste de cultivar tomate porque acha difícil demais. Porque a planta amarelou numa semana. Porque os frutos caíram antes do tempo. Porque apareceu uma praga do nada e destruiu tudo. Porque tentou uma vez, 2 vezes, 3 vezes e nunca deu certo. E aí a conclusão natural é que não tem jeito, que a pessoa não tem o dom, que o clima não ajuda, que o solo não presta, que tomate é para quem tem sítio ou fazenda. Mas sabe qual é a verdade real? O problema quase nunca é a planta. O problema é o método. O tomate é uma das plantas mais resistentes e produtivas do mundo inteiro. Originário das encostas dos Andes, na América do Sul, ele evoluiu durante milhares de anos em condições extremas. Calor intenso durante o dia, frio à noite, solo pobre em nutrientes, pouca água disponível, ventos fortes, variações bruscas de temperatura. E mesmo assim, sobrevivia, crescia, frutificava, reproduzia. Geração após geração, durante milênios, antes de qualquer ser humano começar a cultivá-lo de forma intencional. Isso significa que o tomate tem dentro de si uma capacidade enorme de adaptação que a maioria das pessoas simplesmente desconhece. Mas, para liberar esse potencial incrível,
Você precisa entender como ele pensa. Sim, como ele pensa. Porque o tomateiro toma decisões. Ele decide quando produzir frutos e quando parar. Ele decide quando crescer para cima ou para os lados. Ele decide quando florescer e quando entrar em modo de sobrevivência. E todas essas decisões dependem diretamente dos sinais que você manda para ele, através do cuidado, da poda, da rega, do solo e do ambiente que você cria ao redor dele. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas erra feio, com toda a inocência do mundo. Mas espera, porque o que vou te mostrar agora muda completamente a lógica de como você planta, de como você cuida e de como você colhe. Tudo começa antes de colocar qualquer coisa na terra. Antes de comprar muda, antes de preparar o solo, antes de escolher o vaso ou o canteiro. Tudo começa numa decisão que parece pequena, mas que vai determinar absolutamente tudo que vem depois. A maioria das pessoas compra a primeira muda que encontra na loja mais próxima, ou planta qualquer semente que sobrou de um tomate que comeu na semana passada, sem pesquisar, sem prestar atenção em nada, sem entender que aquela escolha vai definir se a planta vai produzir por um mês ou por anos. Isso é um erro gravíssimo, porque existe uma diferença enorme entre as variedades de tomate disponíveis no mercado. E escolher errado significa colheita fraca, planta doente e muito trabalho desperdiçado no final. Mas aqui está o segredo que poucos falam abertamente e que vai mudar tudo para você. Se você quer colher tomate o ano todo, você precisa de variedades indeterminadas. Esse nome técnico esconde uma característica absolutamente revolucionária para quem cultiva em casa. Tomates de crescimento indeterminado não param de crescer, não param de florescer, não param de frutificar. Enquanto a planta estiver viva e tiver as condições mínimas necessárias, ela continua produzindo, sem parar, mês após mês. É como ter uma torneira de tomates aberta o ano inteiro dentro da sua casa ou no seu quintal. As variedades determinadas, por outro lado, são as que você provavelmente já plantou antes. Elas crescem até um tamanho específico, florescem todas de uma vez, produzem uma safra intensa e depois param. É o tomate que você planta. Colhe uma vez e já era. São ótimas para a produção comercial em larga escala, onde todo mundo precisa colher no mesmo dia para vender no mercado. Mas, para quem quer ter tomate fresco na mesa durante o ano inteiro, elas são a escolha errada. As variedades mais indicadas para a produção contínua em casa são o tomate cereja, o tomate grape, o tomate caqui, e algumas linhagens crioulas antigas que resistem muito bem a variações de temperatura e que mantêm características que as variedades híbridas modernas perderam ao longo das décadas de melhoramento genético voltado para a produção industrial. Essas variedades crioulas são especialmente interessantes porque foram selecionadas ao longo de gerações por agricultores que priorizavam sabor, resistência e produção contínua, não aparência ou vida longa nas prateleiras do supermercado. E tem um detalhe aqui que vai te surpreender de verdade. Sabe aquelas sementes de tomate que você joga fora todo dia? As que ficam dentro do fruto que você cortou para fazer o almoço de hoje? Elas podem ser suas próximas mudas. As sementes de tomates crioulos e de variedades indeterminadas reproduzem as características da planta-mãe. Você lava as sementes, deixa secar sobre um papel por alguns dias e já tem material genético de qualidade para plantar. E as mudas feitas a partir dessas sementes são mais fortes, mais produtivas e mais resistentes a pragas do que qualquer muda comprada em loja, porque elas já estão adaptadas ao seu ambiente,
ao seu solo, ao seu clima. Elas têm memória genética de adaptação que vai se aprofundando a cada geração que você planta. Guarda essa informação. Ela vai ser importante mais tarde. Mas agora, aqui é onde se torna realmente interessante. Porque de nada adianta ter a muda perfeita se você plantar no lugar errado. E o lugar certo tem tudo a ver com um número específico que a maioria das pessoas desconhece completamente. Existe um número mágico para o tomateiro. Um número que determina se a sua planta vai florescer em abundância ou vai sobreviver de forma melancólica sem nunca entregar todo o seu potencial. Esse número é 6. 6 horas de sol direto por dia. O tomateiro precisa de, no mínimo, 6 horas de sol direto por dia para funcionar de verdade. Não sol pela janela, não claridade de ambiente, não reflexo da luz numa parede branca. Sol direto, com o disco solar visível no céu, batendo diretamente nas folhas e nos frutos da planta. Isso parece simples demais para ser um erro comum, mas você ficaria absolutamente surpreso com a quantidade de pessoas que plantam tomate em locais com apenas 3 ou 4 horas de sol e depois não conseguem entender por que a planta não produz como deveria. O sol é o combustível primário do tomate. É ele que ativa a fotossíntese de forma plena, que permite a produção dos açúcares que vão dar sabor ao fruto, que amadurece os tomates de dentro para fora, que fortalece os tecidos da planta contra a entrada de fungos e bactérias. Sem sol suficiente, o tomateiro sobrevive. Mas não vive de verdade. Ele existe de forma medíocre, produzindo frutos pequenos, sem sabor, com a polpa aguada e a casca fina que se rompe facilmente. Não é esse o tomate que você quer na sua mesa. Agora, e para quem mora em apartamento? Para quem só tem uma varanda pequena que pega sol por apenas algumas horas? Aqui está uma das melhores notícias que você vai ouvir hoje. O tomate é uma das poucas plantas que se adapta de forma excepcional ao cultivo em vasos, desde que você respeite algumas condições básicas que fazem toda a diferença. O tamanho do vaso é fundamental. O ideal é um vaso com pelo menos 20 litros de capacidade para variedades menores como o cereja e o grape. Para variedades maiores, 30 litros ou mais. Quanto maior o vaso, mais espaço tem para as raízes se desenvolverem, mais nutrientes o solo pode armazenar e mais estável fica a temperatura da terra durante as variações do dia e da noite. E tem um truque de posicionamento que pouquíssimas pessoas conhecem e que pode fazer uma diferença enorme na produção da sua planta em espaços pequenos. Se a sua varanda pega sol da manhã, que é um sol mais suave e menos intenso, plante tomates de frutos menores como o cereja e o grape. Eles se adaptam melhor a esse tipo de exposição e conseguem produzir bem mesmo com menos horas de calor intenso. Se a sua varanda pega sol da tarde, que é mais forte e mais quente, tomates de frutos maiores se desenvolvem melhor ali porque precisam de mais energia para encher aqueles frutos volumosos. Isso não é achismo nem folclore, é biologia. É entender o ritmo da luz e usar esse ritmo a favor da planta. Além disso, em varandas, é importante pensar na reflexão da luz. Paredes pintadas de branco ou superfícies claras próximas à planta refletem a luz solar e aumentam a quantidade de luz que as folhas recebem. Esse truque simples pode compensar parcialmente as horas de sol que faltam em varandas com exposição limitada. E por falar em detalhes que fazem grande diferença, o que vou te contar agora sobre o solo vai te deixar de boca aberta e vai mudar para sempre a forma como você pensa na terra que coloca no vaso ou no canteiro.
Existe uma prática agrícola japonesa, com mais de 400 anos de história, que chegou ao Brasil quase sem fazer barulho. Praticada por um grupo pequeno de agricultores naturais e entusiastas da agricultura orgânica que entenderam o poder desse conhecimento ancestral. Essa prática se chama bokashi. O nome vem do japonês e significa matéria orgânica fermentada. E ela representa uma das formas mais eficientes, mais baratas e mais sustentáveis de nutrir o seu tomateiro que existe no mundo hoje. Bokashi não é um adubo químico. Não é um produto que você compra numa loja de jardinagem. Não custa quase nada. Na verdade, é feito principalmente com coisas que você jogaria no lixo hoje à noite. Casca de ovo esmagada, borra de café, folhas secas recolhidas do chão, sobras de frutas e verduras da sua cozinha, palha ou serragem sem tratamento químico, cinza de madeira de fogão a lenha e um ingrediente especial que ativa todo o processo, melaço de cana ou açúcar mascavo diluído em água, que alimenta os micro-organismos responsáveis pela fermentação. Tudo isso misturado nas proporções certas e fermentado de forma correta dentro de um balde fechado por 2 a 4 semanas, se transforma em um dos solos mais ricos e produtivos que existem na natureza. Um adubo vivo. Um solo cheio de vida microscópica que trabalha a favor da sua planta 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar. E aqui está a diferença fundamental que torna o bokashi tão poderoso. Um fertilizante químico alimenta a planta diretamente. Você coloca o produto no solo, ele se dissolve na água, a raiz absorve e a planta cresce. Simples. Mas o efeito é temporário, exige reaplicação constante e, ao longo do tempo, empobrece o solo porque não alimenta os micro-organismos que fazem o solo funcionar como um ecossistema vivo. O bokashi faz o oposto. Ele não alimenta a planta diretamente. Ele alimenta o solo. E um solo vivo, cheio de fungos benéficos, bactérias específicas, micro-organismos que quebram matéria orgânica e liberam minerais em formas que a raiz consegue absorver, é capaz de nutrir a planta de forma constante, equilibrada e profunda, de uma forma que nenhum fertilizante químico consegue imitar. Não importa qual seja a fórmula, nem qual seja o preço. É como comparar uma refeição de fast food, que mata a fome na hora, mas não nutre de verdade, com uma alimentação natural feita com ingredientes frescos, preparada com cuidado, que alimenta o corpo por completo. A diferença aparece não na hora, mas ao longo do tempo. E no caso do tomateiro, essa diferença aparece nos frutos. Tomates plantados em solo tratado com bokashi são visivelmente diferentes. São mais doces, mais aromáticos, mais nutritivos, com a polpa mais densa e o sabor mais intenso. A planta é mais robusta, com caule mais grosso e folhas de um verde mais intenso. E resiste muito melhor a pragas e doenças porque tem um sistema imunológico vegetal mais forte, construído por um solo que está vivo de verdade. E você pode fazer bokashi em casa, num balde de 20 litros com tampa, dentro da sua própria cozinha, sem cheiro ruim se feito corretamente, porque é uma fermentação anaeróbica, sem oxigênio, diferente da compostagem comum, que pode gerar odores desagradáveis. Em 3 a 4 semanas, você tem um material rico e escuro, com um cheiro levemente ácido e adocicado, pronto para ser incorporado ao solo do seu tomateiro. E o ciclo continua. Você produz, usa, produz de novo, infinitamente, com as sobras da sua própria cozinha. Mas espera, porque isso é só metade do segredo do solo. A outra metade é algo que praticamente todo mundo joga fora sem pensar. Todos os dias, achando que não tem valor nenhum.
Sabe o que é? A água que sobra depois de cozinhar legumes. A água turva do arroz depois de lavado. A água de lavagem de frutas. Essas águas parecem inúteis. Parecem só sujeira diluída. Mas são ricas em amido, minerais solúveis e micro-organismos benéficos que vivem naturalmente na casca dos alimentos. Jogadas diretamente no solo do tomateiro, funcionam como um suplemento natural poderoso que complementa a ação do bokashi de forma perfeita. Especialmente a água de arroz merece atenção especial. O arroz é rico em silício, fósforo, potássio e vitaminas do complexo B. Esses nutrientes liberados na água durante o processo de lavagem são exatamente o tipo de nutrição que o tomateiro precisa para florescer bem e encher os frutos. Agricultores coreanos e japoneses que praticam a agricultura natural têm usado a água de arroz fermentada como biofertilizante há séculos. E os resultados são consistentemente impressionantes. Relatos de agricultores que adotaram essa prática mostram aumentos de até 40% na produção comparados com plantas tratadas apenas com adubação química convencional. 40%. E o custo adicional, zero. É literalmente a água que você jogaria na pia agora mesmo. Agora chegamos a um dos pontos mais importantes e também mais práticos de todo esse vídeo. O ponto que vai fazer mais diferença no dia a dia de quem já tem tomateiro em casa ou está prestes a plantar o primeiro. E é aqui que a maioria das pessoas comete o erro que destrói a colheita inteira sem entender o motivo. Se você nunca ouviu falar do broto ladrão, presta muita atenção agora. Porque o que vou te contar pode dobrar, triplicar ou até quadruplicar a quantidade de frutos que você colhe da mesma planta. O broto ladrão é o maior inimigo secreto do seu tomateiro. E ele está lá agora mesmo, se você tem uma planta em casa, crescendo silenciosamente enquanto você assiste a esse vídeo. Ele nasce num lugar específico da planta, na axila. Aquele cantinho perfeito onde um galho lateral encontra o tronco principal da planta, formando um ângulo em V. É exatamente ali que ele aparece. E parece inofensivo. Parece só mais um broto crescendo, mais uma folha surgindo. Sinal de que a planta está saudável e vigorosa. Mas ele não está crescendo para dar frutos. Não está contribuindo em nada para a colheita. Ele está roubando energia da planta. O nome broto ladrão não é metáfora. É descrição literal do que ele faz. Ele compete diretamente com as flores e os frutos pelos nutrientes que circulam nos vasos da planta. Açúcares produzidos na fotossíntese, minerais absorvidos pelas raízes, água transportada pelo caule, hormônios que regulam o florescimento. Tudo isso que deveria ir para as flores e se transformar em tomates deliciosos está sendo desviado para esse broto que não vai produzir absolutamente nada. Pelo menos, não nesta temporada. E é por isso que muitos tomateiros crescem enormes, com folhagem exuberante que parece saudável e produtiva, mas dão pouquíssimos frutos ou frutos pequenos e sem sabor. A planta está gastando toda a energia que tem, crescendo brotos que não produzem nada em vez de encher de tomates os galhos que já existem. A solução é simples, gratuita e demora apenas alguns minutos por semana. Você precisa remover esses brotos ladrões regularmente, com a mão mesmo, sem precisar de nenhuma ferramenta. O segredo está no tamanho. Retire o broto quando ele ainda tem menos de 3 centímetros de comprimento. Nesse tamanho, ele ainda não formou tecido lenhoso. Você consegue removê-lo com um simples movimento de dedos sem machucar a planta. E a ferida causada é mínima e cicatriza rapidamente.
Brotos maiores, se necessário remover, devem ser cortados com tesoura limpa para evitar rasgar o tecido da planta e criar uma porta de entrada para doenças. Essa técnica tem nome técnico: despastoamento ou desbrota, e é uma das práticas mais antigas e mais documentadas do cultivo de tomate em todo o mundo. Agricultores italianos, que estão entre os maiores conhecedores mundiais do cultivo de tomate, praticam o despastoamento há séculos como parte fundamental do ritual de cuidado com a planta. Na região da Campânia, no sul da Itália, onde nasce o tomate San Marzano, um dos mais famosos e valorizados do mundo, o despastoamento semanal é quase uma cerimônia. Uma forma de conversa entre o agricultor e a planta, uma atenção dedicada que a planta retribui com abundância. Quando você remove os brotos ladrões regularmente, a planta recebe um sinal claro. Ela entende que precisa concentrar sua energia nos galhos produtivos. Ela investe nos cachos de flores que já existem. E mais flores significam mais frutos. A diferença na produção é visível já na segunda ou terceira semana após começar o despastoamento regular. Os cachos ficam mais cheios. Os frutos ficam maiores e mais pesados. A planta parece mais focada, mais direcionada, como se tivesse clareza do que precisa fazer. Mas existe uma segunda técnica de poda, que é ainda mais poderosa e que muito poucos conhecem. Uma técnica que pode dar uma segunda vida completamente nova ao seu tomateiro quando ele começar a envelhecer e a produção começar a cair. Ela se chama poda de rejuvenescimento e é quase mágica de assistir acontecendo. Quando o tomateiro passa de certo ponto do ciclo de vida, os galhos inferiores ficam lenhosos e improdutivos. As flores surgem cada vez menos. Os frutos ficam cada vez menores e mais espaçados. A planta parece estar se despedindo, e a reação instintiva de qualquer pessoa é arrancar tudo, jogar fora e começar do zero com uma muda nova. Mais trabalho, mais dinheiro em muda ou semente, mais tempo esperando a planta crescer. Mas existe uma alternativa que os agricultores experientes guardam como tesouro. A poda de rejuvenescimento consiste em cortar o caule principal da planta de forma bastante radical, deixando apenas 1/3 da planta original. Você remove os 2/3 superiores, com todos os galhos, folhas e frutos que estiverem nessa parte. Parece brutal, parece que você está matando a planta de vez, mas o que acontece depois é surpreendente. Em 2 a 3 semanas, a planta começa a brotar novamente a partir do tronco que ficou. E esses brotos novos são diferentes. São jovens, vigorosos, cheios de energia que estava represada na raiz e no sistema radicular profundo que a planta construiu durante toda a sua vida anterior. São brotos que crescem com uma velocidade impressionante e que começam a florescer em poucas semanas. O resultado é uma planta que parece nova, que tem toda a energia da juventude, mas que tem as raízes profundas e estabelecidas de uma planta adulta, o melhor dos dois mundos. E ela começa a produzir outra vez com uma intensidade que muitas vezes supera até a produção da fase inicial da planta. É como dar uma segunda, terceira e até quarta vida ao mesmo tomateiro. Em variedades indeterminadas, com essa técnica de rejuvenescimento, associada ao despastoamento regular, é possível manter a mesma planta produzindo ativamente por 2, 3, até 4 anos seguidos. 4 anos de colheitas com uma única planta que você plantou uma vez. Isso sim, é colher o ano todo. Você está começando a ver o padrão que estou construindo aqui, não está? Cada uma dessas técnicas, tomada individualmente,
já representa uma melhoria significativa na produção do seu tomateiro. A escolha da variedade certa, o solo vivo com bocache e água de arroz fermentada, o despastoamento semanal dos brotos ladrões, a poda de rejuvenescimento quando necessária. Mas quando você aplica todas essas técnicas juntas de forma consistente e com atenção, o resultado não é apenas a soma das partes, é algo exponencialmente maior. Uma planta que produz de forma contínua, com frutos de qualidade superior, resistente a pragas, adaptada ao seu ambiente específico, crescendo ano após ano. E ainda falta a peça que une tudo isso. A técnica que determina se toda essa nutrição e todo esse cuidado vão chegar às raízes da planta de forma eficiente ou se vão se perder antes de fazer diferença. Estou falando da rega. E aqui está uma verdade incômoda que preciso te contar, mesmo sabendo que muita gente vai resistir a acreditar. Você provavelmente está regando seu tomateiro errado. Não porque você rega pouco, mas porque você provavelmente rega demais. O excesso de água é uma das principais causas de morte, doença e baixa produção do tomateiro em cultivos domésticos. Raiz apodrecida por excesso de umidade constante, fungos que se desenvolvem no solo encharcado e atacam o colo da planta, doenças foliares causadas pelo respingo da água parada na superfície do solo, que leva esporos de fungos para as folhas inferiores, queda de flores antes de se transformarem em fruto, um fenômeno chamado abscisão floral, causado pelo estresse hídrico por excesso. Tudo isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam e tem uma causa principal: regar todo dia, um pouquinho, mantendo o solo sempre úmido na superfície. O tomate é uma planta que gosta de sentir sede. Isso pode soar estranho, até cruel para quem cuida das plantas com muito carinho e não consegue ver a terra seca sem sentir que está negligenciando o ser vivo que está ali. Mas é uma verdade biológica fundamental. Quando o solo seca parcialmente entre uma rega e outra, a planta ativa mecanismos de resposta ao estresse que evoluíram ao longo de milhares de anos nas encostas áridas dos Andes. E um desses mecanismos é produzir mais frutos. É uma resposta evolutiva profunda. A planta interpreta a falta de água como um sinal de que o ambiente está ficando hostil, e sua resposta instintiva é reproduzir antes que piore. Mais flores, mais frutos, mais sementes, mais chances de garantir a continuidade da espécie. Você usa o instinto de sobrevivência mais primitivo da planta completamente a seu favor, sem crueldade, sem estresse excessivo, apenas com o ritmo certo de rega que simula as condições naturais onde o tomate evoluiu. A regra de ouro é simples, mas exige uma mudança de hábito. Regue profundamente, molhando bem o solo até a água escorrer pelo fundo do vaso, mas com menos frequência. Em vez de molhar a superfície todo dia, com um pouco de água, molhe bastante a cada 2 ou 3 dias, dependendo do clima, do tamanho do vaso e da fase da planta. Em dias muito quentes e secos, talvez um dia a mais. Em dias nublados e frios, talvez mais espaçado ainda. Esse ritmo de rega profunda e menos frequente faz algo de extraordinário com as raízes da planta. Quando a água vai fundo, as raízes a seguem. Elas crescem para baixo em busca da umidade que está mais profunda no solo. E raízes profundas significam uma planta mais ancorada, mais estável, capaz de buscar nutrientes em camadas mais profundas do solo e muito mais resistente a variações de temperatura, vento e falta de água temporária. Raiz profunda é raiz forte, e raiz forte é planta que produz.
E tem um truque antigo que pouquíssimas pessoas usam hoje, mas que foi durante séculos uma técnica fundamental em regiões áridas do Mediterrâneo, do norte da África e da Ásia Central. Enterrar uma garrafa plástica com furos pequenos ao lado da raiz do tomateiro. Encher a garrafa com água depois de plantá-la no solo. A água vai liberando lentamente pelos furos, direto para a zona das raízes, ao longo de 1, 2, 3 dias, dependendo do tamanho dos furos e da temperatura. É irrigação de precisão, caseira, feita com material que você ia jogar no lixo, sem nenhum custo adicional. Os tomates desenvolvidos com esse sistema de irrigação lenta e profunda são visivelmente diferentes dos tomates regados de forma convencional na superfície. São mais densos, com a polpa mais firme e mais concentrada. São mais saborosos porque os açúcares se concentram quando a planta passa por pequenos períodos de escassez hídrica controlada. E a planta resiste muito melhor ao calor intenso e às ondas de seca, porque tem raízes profundas e um sistema de absorção mais eficiente, construído exatamente para essas condições. Agora chegamos ao ponto que eu prometi desde os primeiros segundos desse vídeo. O ponto mais importante de todos. O erro número 1 que mata o tomateiro antes de dar fruto. E eu preciso que você preste atenção agora, porque esse erro é absolutamente silencioso. Você não percebe enquanto está cometendo. Não tem sintoma imediato. Não tem aviso. Você só percebe quando a planta começa a enfraquecer sem motivo aparente. Semanas ou meses depois, quando já é tarde demais para reverter o estrago. E a maioria das pessoas comete esse erro com toda a boa vontade do mundo, achando que está fazendo a coisa certa. O erro é plantar tomate no mesmo lugar todo ano. Parece inofensivo, parece até inteligente. Aquele canteiro deu certo na temporada passada. A planta cresceu bem ali. Por que mudar? Por que reinventar a roda? Planta de novo ali e pronto. Mas o que acontece embaixo da terra, invisível aos olhos, é um processo de destruição gradual que vai se acumulando até tornar aquele solo praticamente hostil ao tomate. Cada planta libera substâncias no solo enquanto cresce. É um processo natural, parte do complexo sistema de comunicação química que as plantas usam para interagir com o ambiente. O tomate, especificamente, libera compostos aleloquímicos que têm efeito inibidor sobre outras plantas da mesma família botânica, as solanáceas. Pimentão, berinjela, batata e o próprio tomate são afetados por esses compostos quando plantados repetidamente no mesmo espaço. Mas o problema vai além da química direta da planta. O solo onde o tomate cresceu acumula, ao longo de anos de plantio repetido, uma população crescente de patógenos específicos para essa planta. Fungos do solo, como o Fusarium e o Verticillium, que causam murcha e morte das plantas. Bactérias como a Haustonia solanacearum, que causa a murcha bacteriana. Nematóides, pequenos vermes microscópicos que atacam as raízes. Todos eles têm o tomate como hospedeiro preferido. E quanto mais vezes o tomate é plantado no mesmo lugar, mais essa população de inimigos cresce e se estabelece. A planta nova chega num campo minado, com os inimigos já esperando por ela, em números e concentrações que ela não consegue superar. E você não vê isso acontecendo. Você só vê a planta ficando fraca semanas depois de plantar, amarelando, murchando sem razão, morrendo aparentemente sem motivo, mesmo com rega certa, mesmo com a adubação, mesmo com todo o cuidado do mundo. E a frustração de não entender o que está errado leva muita gente a desistir para sempre.
A solução tem um nome simples e elegante: rotação de culturas. É uma das práticas agrícolas mais antigas da humanidade, praticada há pelo menos 10.000 anos por agricultores em todo o mundo, de forma empírica, muito antes de qualquer explicação científica. A ideia é igualmente simples. A cada temporada, você muda o tomate de lugar dentro do seu espaço de cultivo. E no lugar onde estava o tomate, você planta algo de uma família botânica diferente. Feijão, alface, cenoura, cebola, beterraba, espinafre. Qualquer planta que não seja da família das solanáceas. Esse ciclo faz várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ele quebra o ciclo de vida dos patógenos específicos do tomate. Sem o hospedeiro preferido, a população de fungos, bactérias e nematóides cai drasticamente. Em 2 ou 3 anos de rotação, o solo se limpa naturalmente desses inimigos. Segundo, plantas de famílias diferentes têm necessidades nutricionais diferentes. Feijão, por exemplo, fixa nitrogênio do ar e o deposita no solo, enriquecendo-o para a cultura seguinte. Cenoura quebra e aera as camadas mais profundas do solo com suas raízes compridas. Cada planta deixa o solo diferente de como encontrou. E essa diversidade de impactos é exatamente o que o solo precisa para se manter saudável e produtivo ao longo dos anos. Agricultores que praticam rotação de culturas regularmente relatam plantações consistentemente mais saudáveis, com muito menos necessidade de fungicidas e pesticidas, com produção mais estável ano após ano e com um solo que melhora progressivamente com o tempo, em vez de se degradar como acontece no plantio contínuo da mesma cultura. E agora, com todas essas peças no lugar, quero te apresentar o conceito que amarra tudo isso junto e que representa a diferença fundamental entre quem consegue colher o ano todo e quem desiste depois de 1 ou 2 tentativas frustradas. Existe um conceito que agricultores experientes ao redor do mundo chamam de escuta da planta. Não é misticismo. Não é falar com as plantas esperando que elas respondam em palavras. É observação, atenção, presença. É a capacidade de ler os sinais que a planta envia constantemente através de sua aparência física e responder a esses sinais antes que um problema menor se torne um problema grave. Os melhores cultivadores de tomate do mundo dedicam tempo regularmente a simplesmente olhar para as plantas, observar as folhas, a cor, a textura, a postura dos galhos, a forma como as flores abrem, o brilho dos frutos em desenvolvimento. Cada um desses detalhes comunica informações precisas sobre o estado interno da planta, sobre o que ela tem em abundância e o que está faltando, sobre o que está funcionando bem e o que precisa de atenção. Folha enrolada levemente para dentro, como um canudo, especialmente nas horas mais quentes do dia, é sinal de planta com sede. A folha reduz a superfície de evaporação para conservar a água que tem. Regue mais. Folha amarelada, começando pelas bordas e progredindo para o centro, especialmente nas folhas mais velhas da parte inferior da planta, indica falta de potássio. Uma aplicação de cinza de madeira ou casca de banana seca triturada no solo resolve rapidamente. Flores que abrem e caem antes de se transformar em fruto pequeno indicam temperatura muito alta, que impede a polinização adequada, ou excesso de nitrogênio no solo, que incentiva o crescimento vegetativo em detrimento da frutificação. Caule fino e alongado demais, com internós muito espaçados entre as folhas, indica a planta buscando mais luz. Ela está crescendo estiraçada em direção ao sol, porque está recebendo menos do que precisa. Cada um desses sinais é um capítulo de uma história que a planta está te contando.
E quando você aprende a ler essa história, você deixa de ser um cuidador reativo que resolve problemas depois que aparecem e se torna um cultivador proativo que previne problemas antes que se manifestem. A diferença na produção é enorme. A diferença na satisfação de cuidar das plantas é ainda maior. A terra não mente. Ela responde com precisão ao que você dá a ela. Você dá atenção, técnica, cuidado e consistência, ela devolve em frutos, em abundância. Mês após mês, temporada após temporada, ano após ano. E agora quero te contar algo que vai além das técnicas. Algo que tem a ver com o que significa, de verdade, cultivar o próprio alimento nos tempos em que vivemos. Vivemos numa época de desconexão profunda. Desconexão com a origem do que comemos, com os ciclos da natureza, com o tempo necessário para que as coisas cresçam e amadureçam. Compramos tomates embrulhados em plástico, colhidos antes do tempo, amadurecidos artificialmente com etileno, transportados por centenas ou milhares de quilômetros. E eles têm a aparência perfeita, a cor certa, o tamanho uniforme, a casca sem manchas. Mas o sabor, o aroma, a nutrição, são sombras do que um tomate deveria ser. Quando você planta um tomate em casa, mesmo num vaso pequeno, mesmo numa varanda de apartamento, você está fazendo algo que vai muito além de economizar dinheiro no supermercado. Você está reconectando com um ciclo que a humanidade praticou por 10.000 anos antes de alguém imaginar que era possível comprar comida num lugar que não fosse a terra. Você está aprendendo a ter paciência com o tempo da natureza, que não tem pressa e não aceita atalhos. Você está criando algo com as próprias mãos que vai para a sua mesa, para a boca de quem você ama, com a certeza de que foi feito com cuidado e sem veneno. E há algo de extraordinariamente satisfatório em colher o primeiro tomate que você mesmo plantou. Mesmo que seja pequeno, mesmo que tenha demorado mais do que você esperava. Aquele tomate tem um sabor que nenhum supermercado do mundo consegue vender. É o sabor do esforço, da paciência, da conexão. É o sabor de entender, de forma visceral e não teórica, de onde vem o que você coloca na boca. Se você chegar ao final desse vídeo e aplicar apenas uma dessas técnicas que compartilhei com você, você já vai notar uma diferença real na sua planta. Se você aplicar 2 ou 3, a diferença vai ser impressionante. Se você aplicar todas elas de forma consistente, com atenção e paciência, você vai ter o que a maioria das pessoas considera impossível para quem não tem sítio ou fazenda. Tomates frescos, saborosos, colhidos com as próprias mãos, durante o ano inteiro. Não como exceção, como regra. Esse conhecimento sempre esteve disponível. Atravessou gerações, sobreviveu em livros antigos e na memória de agricultores que recusaram a abandonar as práticas dos antepassados. Estava esperando por você, esperando o momento em que você decidisse que vale a pena desacelerar, colocar as mãos na terra e reaprender algo que os seres humanos sempre souberam fazer. Agora me conta nos comentários. Você já planta tomate em casa? Qual é a maior dificuldade que você enfrenta? Você já tentou alguma dessas técnicas que mencionei? Porque vou ler todos os comentários e as dúvidas mais comuns vão virar o próximo vídeo desse canal. Quero que esse espaço seja uma conversa de verdade, não um monólogo. Cada comentário que você deixa me ajuda a entender o que você precisa saber e me permite criar conteúdo que realmente faz diferença na sua vida prática. Se esse vídeo mudou alguma coisa na forma como você pensa sobre cultivar tomate em casa, se você aprendeu algo que não sabia antes, se você vai tentar pelo menos uma dessas técnicas essa semana, deixe o seu like agora.
Esse gesto simples ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que estão buscando exatamente essa informação. Compartilha com alguém que você conhece que ama cultivar plantas ou que já tentou plantar tomate e não conseguiu. Pode ser que a informação certa, na hora certa, seja exatamente o que essa pessoa precisava para não desistir. E se inscreve no canal para não perder o que vem por aí, porque ainda tem muito mais para descobrir. Sobre outras plantas, outras técnicas, outros segredos que agricultores guardam e que você merece saber. Até o próximo vídeo. E cuida bem das suas plantas.